この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo boa madrugada, seja lá quando estiver assistindo, como é que você está? Espero que esteja bem, porque com essa mudança de tempo eu vou pegar uma gripe. É calor frio, chove, acorda com o nariz entupido e pressão no ouvido todo dia. Bom, no vídeo de hoje, nesse clima de Halloween, sim, Halloween, de saciar meus ovos, vou falar de Higurashi no Naku Koroni, também conhecido como When They Cry ou Quando as Cigarras Choram. E por coincidência, aqui no Brasil estamos na época das cigarras. Higurashi nasceu originalmente como uma série de jogos de visual novel feitos pela pequena empresa Seventh Expansion, lançados entre 2002 e 2006. Os jogos fizeram sucesso e ganharam adaptações, sendo a mais famosa deles o anime de 2006, feito pelo estúdio Jin. Se você tem por volta da minha idade, você provavelmente viu esse anime quando você estava naquela fase de eu não sou mais uma criancinha, eu gosto de coisa pesada agora. E você cresceu como um adulto meio traumatizado que zoa esse pessoal que fala fanas maluca. Nesse vídeo a gente vai fazer uma espécie de viagem por esses traumas, só avisando que esse vídeo vai abordar temas pesados. Se você tiver gatilho com qualquer um deles, saia do vídeo ou continue assistindo por sua conta e risco. Eu contarei uma história macabra e maluca envolvendo loops temporais, parasitas sobrenaturais, experimentos horríveis feitos com o aval do governo japonês e menininhas fofinhas de cabelo colorido sendo mandadas de base das piores formas que você possa imaginar. Vambora! Capítulo 1: Levados pelo Demônio. Nossa história se passa em junho de 1983, no interior do Japão, numa pequena vila chamada Hinamizawa, baseada em Shirakawa. Tão pequena que ela só tem tipo uns 2.000 habitantes e sua escola só tem uma sala onde crianças e adolescentes de todas as idades diferentes estudam juntos. Nosso protagonista é Keiichi Maibara, um garoto da cidade que havia se mudado para a vila mês passado, pois seu pai é um pintor famoso e queria inspirações. E também porque o Keiichi fazia bullying com crianças mais novas, mas isso não é muito aprofundado. Na escola conhecemos suas amigas, Rena Ryugo, uma menina ruiva meio esquisitinha que gosta de catar bugigangas no lixo, Mion Sonozaki, uma tomboy de cabelo verde, a mais velha do grupo, Rika Furude, a mais novinha e fofinha do grupo, de cabelo azul, e Satoko Hojo, a loirinha que eu não sei como nossa turminha aguenta ela, porque ela é muito chatinha. Bom, todo fim de junho, a vila comemora o Festival dos Algodões, onde eles colocam algodões à deriva no rio da vila para comemorar a chegada do verão. Porém, Keiichi é informada por Mio Takano, a enfermeira da vila, e o fotógrafo Jiro Tomitake,
que a vila tem uma espécie de maldição que eles chamam de Síndrome de Hinamizawa, onde todo festival, pelo menos alguém vai de base e alguém desaparece, causada pelo deus da vila, o Oyashiro-sama. E neste ano, Mio e Tomitake foram as vítimas da maldição, aparentemente. Conhecemos então o oficial Kuroda Oishi, que começa a suspeitar de Keiichi e sua turma, que também começam a suspeitar uns dos outros, pois descobriremos que ninguém está imune a tal síndrome de Hinamizawa. Você começa sentindo uma paranoia extrema, larvas andando por dentro de você, uma vontade enorme de churrascar alguém e depois se churrascar arranhando sua própria garganta. No final, Keiichi sucumbe à loucura e churrasca a Arena e a Mion e depois se churrasca. Capítulo 2. Algodões à deriva. Nesse capítulo, descobrimos que Mion tem uma irmã gêmea chamada Shion, que é tratada como um peso na família, pois, por Sonozaki, filhos gêmeos são muito mal vistos. Ela fica de saco cheio de todos esses maus tratos e, impulsionada pela síndrome, ela faz uma sala de tortura e manda geral que chega perto de Drake Josh. Capítulo 3. Maldição assassina. Aqui descobrimos um pouco do passado da Satoko. Seus pais foram vítimas da maldição e a guarda dela foi passada pro seu tio Teppei, que maltrata ela de todo jeito. Revoltado, Keiichi pega um taco de beisebol que pertencia a Satoshi, o irmão mais velho da Satoko, que está em coma induzido por conta da síndrome de Hinamizawa, e espanca esse velho desgraçado até churrascar ele. Porém, ele não consegue salvar a Rika, que foi capturada pela gangue da Mio, que transformou ela pela carne de açougue, e tem vários corvos em volta dela a devorando. Capítulo 4. Perda de tempo. Nesse capítulo a gente já conhece um outro personagem até que é bem importante, o detetive Mamoru Akazaka. A Rika meio que faz uma proposta para ele ficar em Hinamizawa e resolver o caso, mesmo que isso tenha consequências trágicas. O quão trágicas estamos falando? Bom, um vulcão que tinha ali perto entra em erupção e a vila inteira vai de bird box por se sufocar na fumaça. Capítulo 5. Abra seus olhos. Aqui descobrimos o passado das gêmeas Sonozaki, que eu meio que espolhei explicando o segundo capítulo, mas olha, pelo menos descobrimos que a Shion é loucamente apaixonada pelo Satoshi e agora ela tá na nossa turminha, eu acho. Capítulo 6. Reparação. Aprendemos sobre o passado da Arena. Ela se mudou com seus pais para a cidade porque sua mãe recebeu uma promoção no trabalho. Porém, ela e seu pai acabam voltando para Hinamizawa após um conturbado divórcio. Mas não sem antes da nossa ruivinha ter um surto e fazer um ataque na sua antiga escola.
Seu pai consegue uma namorada chamada Arina, que na verdade é uma garota da noite que só tá lá pra dar um golpe do baú nele e amando do seu cafetão, que é o tio da Satoko. Então a Arina pega o seu icônico cutelo e joga nessa vagaba. Capítulo 7. Chacina. Nesse capítulo somos introduzidos a uma personagem super importante. Ela sempre esteve lá, a gente só nunca percebeu. Ela é Hanyu, a grande ancestral da Rika lá da era Heian. Ela vivia numa vila chamada Onigafuchi, uma vila construída em volta de um pântano com parasitas sobrenaturais que faziam o hospedeiro enlouquecer. Mas a família Furude eram meio que médiums que conseguiam acalmar a maldição, pois eles tinham contato direto com o Oyashiro-sama. Até que um dia não acalmou mais, então Hanyu pede para que sua filha Ouka ao sacrifício. Isso teve efeito por vários séculos. A maldição ficou meio adormecida. Até que durante a Segunda Guerra, um soldado originário de Onigafuchi, que foi rebatizada para Hinamizawa na era Meiji, acabou enlouquecendo, churrascando seus aliados e se churrascando arranhando a própria garganta. Depois, alguns outros soldados começaram a apresentar os mesmos sintomas. Aí eu não lembro se eles são de Hinamizawa também ou não. Um tal de professor Takano começa a estudar essa infecção e ele batiza de síndrome de Hinamizawa, mas ele acaba falecendo por conta da idade, então os seus estudos são passados para sua filha adotiva Mio, que começa a experimentar com a própria população de Hinamizawa de perto, disfarçada de enfermeira, junto do tenente Kyosuke Irie, que se disfarça de médico-chefe e professor de educação física da molecada, e o coronel Jiro Tomitake, que se disfarça de fotógrafo. Foram eles que começaram essa balela de maldição e deram cabo das vítimas. Tudo isso com um certo aval do governo japonês, que vê nisso a oportunidade de criar uma arma biológica. Mas ao mesmo tempo eles estão perdendo um pouco a fé, pois foram 40 anos de pesquisa levando a quase nada. Mas a Mio disse que, tipo, olha chefia, se tudo for pro caralho mesmo, a gente passa um gás tóxico que churrasca todo mundo e mente pra imprensa dizendo que foi erupção de um vulcão ou alienígenas. Capítulo 8. Música do festival. A Hanyu barra Oyashiro-sama resolve que não vai mais observar e sem agir. Ela entra no colégio se apresentando como uma parente da Rika e entra para nossa turminha do Balacobaco. Casualmente, os conta que eles estão num loop temporal e que não existe essa porra de maldição de Oyashiro-sama, é tudo mentira da Mio e da galera dela. Então, a nossa turminha se junta e faz uma armadilha estilo meio Scooby-Doo das ideias, só que com muito mais complexas e realmente dá certo. E também o Keiichi consegue convencer o Kuraudo e o Mamoru ajudarem no plano e meio que faz
o Tomitaki e o Iren mudarem de lado com o discurso no jutsu. Esse é o poder dele na obra toda, inclusive. Bom, a meio que leva toda a culpa do experimento e é levada para um sanatório. O tio da Satoko vai ver o sol no seu quadrado, merecido. O festival dos algodões acontece de boa. A nossa turminha consegue acordar em julho. Final feliz. Bom, esse resumo ficou uma merda. Me desculpem, mas eu não tô nos meus melhores dias. Eu esqueci alguns detalhes meio importantes, como por exemplo, a Rika tá presa nesse loop temporal há 100 fucking anos. E a meio que conseguiu fazer uma espécie de vacina para síndrome de Hinamizawa, mas também um soro que deixa ela mais potente. Mas se vocês quiserem uma explicação mais detalhada sobre Higurashi, eu recomendo os vídeos da Zona Morta. Eles me ajudaram bastante a refrescar minha memória, porque eu passei um bom tempo longe dessa franquia. E então eu me esqueci de muita coisa, muito provavelmente por trauma. Nunca mais olharei para unhas do mesmo jeito. Mas também eu era uma criança bem fácil de impressionar nos meus 12 anos. Também tem materiais que foram lançados que são para se passar depois do 8º capítulo, mas vai de você considerar esse conteúdo canônico ou não. Bom, enfim, acho que esse foi o vídeo. Dá like, se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau.